Eu sou o Leandro Viana e chegamos ao episódio 3 de Diários de um Robô Assassino, onde a grande pergunta é quem matou ali a equipe de cientistas e o porquê. Claro que eu vou falar aqui no vídeo as minhas teorias, mas o meu sentimento é que o episódio, passa muito rápido e eu ainda tô achando que engraçado esse desconforto existencial do robô, a angústia, o sarcasmo, o constrangimento. Mas até que ponto a gente vai continuar rindo da mesma piada? Porque eu pergunto pra você se não vai ficar cansativo. Por exemplo, ali toda hora o robô querer ver a sua série favorita ao invés de interagir com as pessoas. Mas enfim, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes e de muitas teorias depois desse episódio 3. Bora lá! E o episódio começa com o nosso grupo indo verificar porque a outra equipe de cientistas não respondeu ali o contato. E no meio dessa viagem, então, temos várias piadas, situações desconfortáveis, tudo indicando que no futuro o nosso robô assassino estará apegado a esse grupo de humanos. E uma das situações que tiram ali o robô da zona de conforto é a Mensa pedir que ele use o rosto humano para a missão, para ele ser um jogador da equipe. Já o Hatch, ele tá em uma explosão de sentimentos, tentando fazer o robô ali se sentir mais humano, e o grande problema é isso, né? O robô não quer ser humano, ele abomina as pessoas, os seus jeitos. E quando o Hatch fala que o robô tá mostrando ali emoções, nossa, isso assusta ele, porque depois que ele hackeou o sistema, depois de vivenciar aí, várias emoções assistindo as séries, ele não é mais um ser que só recebe ordens. Ele já tem o seu livre-arbítrio, mesmo que seja limitado ali porque ele tem medo de ir pro tanque de ácido. Só que algo interessante é que alguém está mexendo com o sinal do satélite, e eu volto a dizer que o mais previsível é que tenhamos aí alguma outra organização interessada nos recursos alienígenas ali que a gente viu no episódio passado que tem nesse planeta. E dito isso, sim, eu gostaria de ver um spin-off focado ali em Guerra na Galáxia ou no Santuário Lunar, ou fizessem um episódio especial dentro de Diário de um Robô Assassino só com essa série aí que o nosso querido robô ama. Mas, voltando aqui para análise, o arco do Guratin nesse episódio se resume a ele ficar cheirando o travesseiro da Mensa, dando a entender que ele tá apaixonadíssimo por ela. E por enquanto, cara, é uma trama desinteressante que eu não tô a fim de ver. Até porque, né, tu dá uma cafungada no travesseiro já é um nível avançado de sociopatia. O Gura, ele tá triste e tá estranhamente apaixonado ali. Já a Mensa, ela é a bússola moral da equipe, tá tão isolada que no meio da noite quer conversar ali com a Uniseg. Ela tem suas preocupações, como por exemplo, a sobrevivência, o futuro dessa equipe contra o domínio corporativo. Então é legal a gente ver a Mensa tirando o robô assassino para um psicólogo, né? Alguém para desabafar. E do outro lado, a gente vê o robô incomodado em presenciar mais e mais emoções. Ele não quer amigos, né? E as 2 ou 3 primeiras vezes é engraçado, mas na quarta vez que ele reclama das emoções humanas, é como eu disse antes, parece que eu estou vivendo um looping. Eu já vi esse humor nos episódios passados, eu quero algo novo. Enfim, espero que exista uma história mais profunda entre a Mensa e o Guratin ali. Espero que a série não se perca nisso. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não deu like, vai ficar sem luz na próxima vez que for ver uma série. Mas quando a gente chega no local ali dos outros cientistas, a gente tem um CGI lindo. Nossa, eu curti ali. É um espetáculo à parte. A floresta, ela respira sozinha. Tem as árvores coloridas. Os caranguejinhos no chão, mano. Então dá para entender que essa equipe, por ter mais dinheiro, conseguiu um lugar mais bonito para ficar. Enquanto o nosso grupo tá lá no meio do desertão, né? E o mais importante do episódio é o seu final ali, com o robô assassino entrando em uma cena de crime e ele descobrindo que aquela equipe de pesquisa se deu mal, né? Junto com as 3 unidades de segurança. Aliás, o robô assassino parece que está animado em investigar o caso como se estivesse dentro da sua própria série favorita. E uma das afirmações cruciais
é que descobrimos que uma das 3 Unicegs foi hackeada e começou a matança contra essa equipe de pesquisa. Logo, eu volto para nossa teoria que existe sim uma organização por trás de tudo, que hackeou esse robô aí com interesse, e para tudo estar conectado, devemos ter uma relação com as visões do nosso robô assassino, aqueles 7 segundinhos lá que ele está praticando um massacre, parece. Logo, acredito que os responsáveis pelo hackeamento sejam da mesma organização, que se beneficiam assim com esses robôs matando pessoas sem sujar as suas próprias mãos, né? Fica como se fosse o androide que deu errado, entrou em curto e se revoltou. Como eu já disse, o massacre dessa equipe de pesquisa deve ter a ver com os restos alienígenas que são protegidos por leis intergalácticas, que é ilegal de explorar. Então essa organização deve ter eliminado a equipe para roubar os recursos alienígenas e garantir que a operação permanecesse secreta. E nada melhor do que usar uma Uniceg para fazer o trabalho sujo para que ninguém desconfie disso. E antes de continuar agora, deixa eu aproveitar para fazer um convite para vocês. Venham participar do Clube Nerdverso. Nós temos 3 níveis, né? E a partir de R$ 4,90 vocês entram para o clube. É como se fossem os membros do YouTube. Todo mês tem sorteio de prêmio, tem ingresso de cinema. E o melhor de tudo é que vocês entram para o nosso grupo do WhatsApp. A gente conversa de filmes, de séries, do dia a dia, muita fofoca aí. E quem faz parte do Clube Nerdverso, o nome de quem acredita no projeto sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para quem quiser fazer parte do clube. Então, também lá vocês vão conferir todos os benefícios. Vamos lá, gurizada. Então, depois que o robô assassino acaba com aquele androide hackeado, ele é surpreendido por alguém, que pode ser um humano com um traje estilosíssimo, ou pode ser um outro tipo de ciborgue que tem aquele uniforme preto ali. Pode ser sim uma Uniceg de uma outra corporação, que eu já mencionei aí no vídeo passado e tal. E daí, eu acho bem previsível de como o robô assassino vai se livrar dessa situação. Vamos lembrar, né, que ele mandou que a equipe deveria voltar para a nave, né, e por tudo que a Mensa demonstrou na série, pelo espírito de liderança, de se importar com a equipe, de se importar com o robô assassino. Pô, mano, ela mesma disse nesse episódio que era para ele se sentir parte da equipe ali. Logo, é bem provável que eles não obedeçam essa ordem de voltar para a nave e ao invés disso, pô, eles vão ir resgatar o robô assassino. Vale lembrar que eles estão ali com armas. Teve todo o papo no episódio assim que eles treinaram para isso. Então é bem coerente que eles tenham que utilizar as suas armas. E com certeza vai ter piadinha aí no meio de tudo isso, no meio do resgate. E esse pode ser o ponto de virada de como o robô assassino vai se conectar com os humanos, né? O sentimento de gratidão vai existir e daí teremos o robô tentando lidar com novas emoções. Bom, eu não tenho o que reclamar do Alexander Skarsgård, eu adoro os trejeitos dele, adoro os diálogos, o desconforto visual que ele demonstra, né? Pô, só com um olhar tu já enxerga. Mas usando aqui um trocadilho, eu espero que usem óleo, que lubrifiquem as piadas para não se tornar algo repetitivo. Eu acho que essas novas emoções são combustível para o futuro da temporada, né? Além dos mistérios, é claro, que eu adoro. Mas o robô assassino, ele pode estar experimentando talvez o medo agora de ser capturado, porque isso não é ensinado, é um sentimento que te aterroriza. E isso nos mostra que ele está evoluindo. Logo podem abordar na série aí a ética, e com isso vem a culpa, a vulnerabilidade e até a necessidade de pertencer a um grupo. Mas comentem aí o que vocês acharam do episódio em si, mandem as teorias, se concordam comigo. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!